Muitos avós, muitas avós, avós, pais, filhos vão ser salvos aqui, e esse é o propósito de nós estarmos aqui. E hoje nós estamos realizando mais um sonho, mais um passo na realização desse objetivo: dotar a nossa cidade de uma estrutura adequada, do tamanho de Gravataí, a 4ª economia do estado, a 89ª economia do país, de um hospital que está buscando ter o tamanho da minha cidade. Muito obrigado. Grande alegria, então, que hoje é feita a entrega da ampliação de leitos, né, que a gente tanto precisa, né, é backup para emergência, pacientes graves que precisam muitas vezes de tratamento intensivo se beneficiar, e também cirurgias de grande porte que são realizadas na casa que também precisam de leitos. Então a ampliação conta com 10 leitos a mais, então a capacidade total hoje do Becker serão 20 leitos de UTI clínica. Então 2 leitos, vocês querem apresentar? Claro! Então, aqui já é ampliação, é do box 11 ao box 20, sendo um box, que é o box 15 de isolamento, né, para pacientes com isolamento, seja por respiratório, ele tem toda uma capacidade de filtro EPA. E aí também cada box de UTI está estruturado também para fazer diálise à beira-leito dos pacientes. Então todos... Não é preciso fazer o deslocamento do paciente? Não precisa fazer. Então, se vocês observarem atrás de cada box tem uma caixinha onde é a saída de água e esgoto para dialisar. Então eu encaixo a máquina e aí a gente dialisa beira-leito o paciente aqui dentro da UTI, que também é uma demanda muitas vezes de leito de UTI com capacidade de ir para diálise, que também o município e a região precisa dessa tecnologia. Graciela, quanto tempo tens como intensivista? Intensivista, eu tenho 20 anos de intensivismo. Dentro da Santa Casa eu estou há 2 anos, né, frente às UTIs. Que lição tiraste da pandemia? Como foi enfrentar isso, já que estavas na linha de frente mesmo, né, com teus colegas? Com certeza. Né? Eu tenho 25 anos de formação e a pandemia, ninguém imaginava. A gente teve que se reestruturar, principalmente como profissional. Por quê? Porque demandou não só uma questão de mão de obra, mas sim a estrutura psicológica, porque foram perdas, mas a gente nunca deixou de sonhar, tanto que a realização de uma nova UTI também é um sonho. Perdeste colegas nesse período? Perdi colegas de outros municípios que a gente trabalhou. Dentro da minha equipe, nenhum enfermeiro, nenhum técnico, nenhum médico a gente perdeu para a Covid. Foram contaminados, mas se recuperaram. A vacina é a sua grande solução, né? Com certeza. As 3 doses, né? Não dá para dizer a vacina. A gente tem que hoje falar as 3 doses, porque muitos dos pacientes hoje que ainda estão em leito de UTI Covid não fizeram a sua vacinação completa.
as pessoas estão cansadas já da pandemia, isso é uma coisa natural, né? Mas a gente vê uma ameaça de uma nova variante, a gente vê o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, que mensagem tu pode, que orientação tu pode dar para as pessoas e como se prepara, né, para essa possibilidade de mais uma onda, né? A gente está prestes essa semana a virar um novo ano, né? Então temos comemorações, temos festividades, mas a gente não pode esquecer que ainda temos uma ameaça, né, para todos os seres humanos, inclusive para nós que estamos na linha de frente, porque como a gente passou em março, se estruturar um hospital campanha, se estruturar leitos, sem muitas vezes mão de obra, é um risco muito grande. Então que as pessoas sejam conscientes nesse final de ano, nessa confraternização, que usem máscara, né? Não passou ainda, tanto que temos aí, né? E se vacinem, principalmente também contra a influenza, né? Que também estamos com uma onda. Doutor Weston, esses novos leitos e são um bom legado dessa tragédia da pandemia? Exatamente, a gente pode considerar dessa forma, né? Também podemos considerar que essa nova UTI, né, inaugurada, uma das mais modernas do estado, diga-se de passagem, né, também é fruto de uma colaboração, né, de uma parceria entre iniciativa privada, poder público, Santa Casa, que possibilitou, né, a realização dessa grande entrega aí nossa para a comunidade, para as pessoas em Gravataí. Qual a participação da iniciativa privada nessa parceria? Nós tivemos a participação de um empresário, né, que vai estar aqui hoje, inclusive, né, e que foi uma das parcelas da obra, né, doou mais de R$1 milhão aqui para que a obra pudesse ser concretizada. O senhor fala que é uma das UTIs mais modernas do estado, por quê? Ela conta, além com uma disposição física inovadora, com comunicação com o meio externo, janelas com o meio externo, todos os equipamentos, inclusive camas, são eletrônicos, né? Um comando central de sinais vitais de pacientes, ou seja, o que temos de mais moderno em tecnologia em terapia intensiva está aqui na UTI do Dom João Berg. E os profissionais? Profissionais também, nós temos uma equipe excelente, né, com indicadores de intensivismo também excelentes, né, uma equipe coordenada pelo Dr. Tiago, uma equipe que está nos dando assim, né, resultados muito bons no que diz respeito à cura dos pacientes. Estamos muito felizes. Como estão as obras da nova emergência? Estão na fase inicial, né? Nós estamos na fase de preparação do terreno ali, é a fase chamada fase 0 da obra, ou seja, a fase de preparação de solo, para que em seguida comece a inserção de pré-moldados, enfim, e aí se inicia a obra propriamente dita, né? Está andando e está andando de forma bastante acelerada. O novo hospital? Novo hospital, nós estamos buscando, né? Nós estamos na fase de busca de recursos, nós queremos ter, a cidade de Gravataí precisa de um novo hospital, essa que é a verdade, né? É um sonho que nós vamos realizar, estamos já com o projeto feito e agora vamos iniciar a fase de captação de recursos. Essa nova variante Omicron, isso preocupa de alguma forma? Como o hospital se prepara para isso, a Santa Casa? É um fato que sempre nós temos que estar atentos, né? A pandemia do Covid nos ensinou que nós temos que estar permanentemente vigilantes, né? Nós contamos hoje com uma taxa muito maior da população vacinada. Isso faz com que provavelmente o impacto dessa nova variante que vai ocorrer seja menor do que foi da variante Delta ano passado. Mas estamos atentos, temos planos de contingência caso venha acontecer um aumento muito grande de número de casos. Algum caso, alguma suspeita em Gravataí? Por enquanto não, pelo menos não do nosso conhecimento, né? Mas é algo que, como toda epidemia viral, né, é muito fácil de ocorrer essa possibilidade. Então, nós temos que estar sempre, como se diz, correndo na frente, né?
Prefeito, uma série de notícias nesse ano na área da saúde, né? E esta é mais uma, né? Início da nova emergência, essa administração das UPAs pela Santa Casa e agora o UTI. Era esse o plano? Era esse o plano. A das UPAs veio depois, né? Para a gente aperfeiçoar o atendimento médico na cidade, a regulação, a gestão das UPAs era fundamental também. Este aqui já estava previsto, né? Com a inauguração prevista para dezembro, concluímos. Eu acho que é um novo passo, né? E outros tantos virão daqui para frente. Gravataí é uma cidade grande. Começou tarde, né, a se recuperar daquele sono que vivia, a cidade começa então a nova época. E aí nós estamos há 9, 10 anos nesse ritmo e cada semana é 2, 3 entregas que a gente faz. O novo hospital, o senhor tem informações? Tenho dos projetos, né, dos planos que eles estão fazendo e está andando, né? Está andando, nós estamos acompanhando. Mês que vem eu mando os projetos de lei para a Câmara, aqueles projetos de lei que são de incentivos para que isso de fato seja realidade. A ampliação já era um sonho dos gravataenses, né? O ano passado, já no momento do início da pandemia, né, se viabilizou a duplicação de leitos, ainda no governo Marco Alba, com a disponibilização de equipamentos. E neste ano nós conseguimos viabilizar, com esforço, com auxílio também de emendas de deputados federais, a reestruturação, a ampliação e a construção da nova UTI, que agora então passa a ter 20 leitos no nosso hospital. É um momento de grande alegria. A pandemia demonstrou que nós precisávamos de uma estrutura hospitalar e precisamos de uma estrutura hospitalar maior na nossa cidade, e é isso que o governo municipal vem direcionando todo o seu esforço, né? O prefeito Zafalon, desde que assumiu, disse: nós precisamos ter um hospital de acordo com a quarta economia do Estado. E é isso que nós estamos trabalhando diariamente. Administração das UPAs pela Santa Casa. Quais as vantagens? Nós entendemos que a gestão de todas as portas de entrada de urgência e emergência serem realizadas pelo hospital, que é a nossa referência, sem dúvida, né, traria um melhor acesso para os nossos pacientes à atenção hospitalar. Sem contar no padrão de excelência da nossa Santa Casa, né, que todos conhecem o trabalho já realizado no complexo em Porto Alegre e também pela idoneidade da instituição. Acho que são pontos cruciais para que a gente tenha certeza de um futuro próspero com relação à gestão das nossas UPAs. Pandemia, Regis, essa ameaça da nova variante, como o Gravataí se prepara e qual a tua orientação para as pessoas nesse fim de ano? Nós temos o nosso plano de contingência sempre ativo e organizado para caso nós tenhamos algum pico, né, fazendo com que a gente possa agir de maneira rápida, reestruturando os nossos serviços para receber pacientes que eventualmente tenham contraído a doença. Mas o que nós sabemos é que um momento de estabilidade e nós entendemos que o ponto principal, o que nós temos focado na vacinação. Temos que vacinar, temos que buscar a aplicação da terceira dose e deixar o esquema completo. Isso é o mais importante para esse momento, é o que nós temos orientado a nossa população, né? Sempre buscando se cuidar, né? Aqueles cuidados, né, de caráter pessoal, mas a vacinação, eu acho que ela já vem trazendo efeitos e nós temos que seguir, né, com a campanha. É isso que nós temos feito no nosso município. Porque apesar do cansaço de todos, né, com a pandemia, a gente ainda tem uma média de uma morte a cada 2 dias, né? Uma vida perdida a cada 2 dias. Né? Nós percebemos que ainda a pandemia não terminou e que ela continua atacando aquele público-alvo lá do início, né? As pessoas com mais idade, né, com comorbidades, enfim. Por isso nós indicamos tanto a necessidade de fazer a terceira dose, né? Os familiares também indicarem que, né, o avô, o pai, que fez apenas 2 doses, que busque a terceira dose. Isso para nós é muito importante, para a saúde da nossa população é muito importante. Desses 20 leitos da UTI, 10 foram um legado que ficou no teu governo na pandemia, não? Não, na verdade é um legado do nosso governo, enfim, lá na pandemia, quando a gente conseguiu mais 10 UTIs com o governo federal, o secretário ainda era o Jean, eles foram colocados aqui e posteriormente ficaram à disposição da estrutura definitiva. Então, é a continuação,
É o trabalho que vem sendo feito a duas mãos com a Santa Casa desde o dia que ela assumiu a gestão do Dom João Becker. A Prefeitura e a Santa Casa têm feito um trabalho de parceria que a tendência é qualificar e ampliar os serviços de atendimento. E aqui é um caso desses. A pandemia veio, nos trouxe bastante desafios a serem superados e toda a estrutura que nós construímos na pandemia aqui, ou colaboramos para que fosse aumentada, enfim, ficou de forma definitiva. E por isso nós passamos a ter aí mais de 20 leitos de UTI agora, quando anteriormente, aliás, eram apenas 10. Isso qualifica, melhora e dá mais segurança à população também. A administração das UPAs pela Santa Casa era já um plano quando começasse a negociação para a venda do hospital, quando a Santa Casa assumiu, era uma ideia já desde o início? Nós temos várias ideias desde o início. A maior delas é a ampliação do número de leitos, que ainda a gente quer leitos, hotelaria, né? Nós temos 170 e poucos leitos aqui e tem que ampliar. O município precisa de no mínimo 800 leitos. Então tem aí várias prospecções de ampliação, construção de prédio e outras tantas, né? As UPAs, elas fazem parte da primeira entrada. Então o fato da Santa Casa assumir também essa porta de entrada do município da assistência básica e ela ter uma participação direta na regulação não é das transferências, mas da alocação dos pacientes de acordo com a sua necessidade, isso facilita ainda mais. Ela passa a ter o controle, pelo menos no aspecto estratégico da situação de remoção, de ocupação e de distribuição, enfim, dos melhores locais possíveis para atendimento, mesmo aqueles que entram pela porta da UPA. O que acontecia muito é que, como a UPA tem também leitos, esses leitos das UPAs eram para ser usados apenas 24 horas, mas tem períodos que ficam uma semana, duas, enfim. E com a Santa Casa entrando nesse circuito, isso seguramente vai melhorar em muito a retaguarda hospitalar, que é o Dom João Becker e que, excepcionalmente, também pode ser a Rede Santa Casa em Porto Alegre. Os mandatos têm colaborado bastante com a Santa Casa, né? Depois que assumiu o Gravataí, que também tem enviado emendas para cá. Exato, a gente vem tentando sempre trabalhar em conjunto, a gente fica sabendo das dificuldades do momento, e eu já vinha, antes mesmo da Santa Casa assumir, já tinha ajudado aqui o hospital e sabendo que ele é muito importante aqui para o município, principalmente, a gente vem ajudando. E o momento que a Santa Casa assumiu, a gente teve mais tranquilidade ainda em ajudar. Já desde a vinda da Santa Casa foram 13 emendas, antes disso já tinha vindo também para fazer algumas camas novas lá para a parte lá da frente. Então a gente está sempre atento, já sempre ao lado, sabemos das dificuldades, as mesmas dificuldades que tem aqui, tem em todos os lugares, mas a gente sabe o quanto, né, o município depende do Dom João Becker, né? E a gente já sabe que hoje é mais que isso, a região está vindo para cá. Então cada vez que a gente vem aqui e vê que a verba que a gente ajuda é tão bem aplicada e que vai ajudar tanta gente, a gente fica mais tranquilo, mais feliz. Ter ao lado os nossos vereadores, ter o Dimas, que está trabalhando hoje comigo e que é incansável, né? A gente chega a dizer que ele é chato, mas é importante pessoas assim para que as coisas aconteçam, para que tudo fique daquele jeito que a gente gostaria que fosse. E então quando a gente vem aqui e vê toda uma ala reformada dessa forma e que vai beneficiar tanto a população, a gente fica tranquilo e feliz de poder ter ajudado de alguma forma. Esse momento, essa nova UTI no Becker. É mais um momento importante com o apoio de todos os poderes, poder judiciário, poder político aqui, local, né? Deputados que nos ofereceram, temos o senhor Ivaldo Rosa, que foi o primeiro que doou uma quantia apreciável, ele sendo de Rolante, destaco isso, não tinha vinculações com Gravataí, conseguimos apresentar aqui, vocês estão vendo essa maravilha aqui, que esse hospital há tempo só tinha 10 leitos, né? Agora dobrou 20. Sei que o problema é grande aqui em Gravataí, trabalhei aqui quando a cidade tinha pouco
poucos habitantes, era pequena, né? Hoje é uma metrópole e com os problemas a gente está tentando resolver. Inclusive, estamos assumindo há poucos dias as UPAs também. Esse empresário, qual a ligação com a Santa Casa? Como se deu esse contato, já que é uma doação de R$1 milhão? Amigo do Dr. Ricardo Crefe, então o Ricardo Crefe falou sobre o problema e ele imediatamente se dispôs a colaborar. Pessoa de bom coração. Evaldo Francisco da Rosa. Sim. Fale um pouco sobre o senhor merece ser apresentado para Gravataí. O senhor fez uma doação de R$1 milhão para a Santa Casa. E essa UTI tem a sua assinatura. Ok, quando iniciou ali a pandemia, né, lógico que me comoveu aquela situação, eu digo, puta, Deus tem me abençoado tanto, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu pensei em doar 2 UTIs, uma para Santo Antônio da Patrulha e outra para Rolante. Quando tomei conhecimento do que envolvia um hospital ter uma UTI, aí eu entendi que aqueles hospitais não reuniam condições para lá terem uma UTI. Aí falando com o Dr. Ricardo sobre isso, pedi que ele me orientasse que UTI comprar, aí, não, vem cá, vamos conversar, é diferente disso. Aí ele indicou aqui para Gravataí, né, e é onde a região, onde estão meus pais, onde eu nasci, meus peões lá da cabanha, pertence a essa região, vamos dizer assim, em caso de uma emergência maior, né? Aí eu direcionei para cá esses valores. O senhor é natural de Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha. O senhor tem uma cabanha em Rolante. Rolante, que é ali na Estância Liberdade, né? É ali, vamos dizer assim, no pé de galinha, Rolante, Taquara, Santo Antônio, nesse tripé. O senhor teve alguma experiência de familiares com Covid, alguma coisa que sensibilizou mais? Não. Naquele então foi um contexto. Já depois que a doação estava encaminhada, meu filho pegou, meu irmão pegou, que trabalha comigo, mas, digamos assim, passaram batido na situação. Algum sintoma leve e tudo bem. Graças a Deus, na família, não tive perda significativa. O senhor falou no seu discurso sobre o prazer, a maior idade que receber. Sim. Eu tenho, assim, aquela filosofia de que se tu fechar a mão para sair, ela também estará fechada para receber. E ao tu abrires a mão para doar, ela também estará aberta para receber, né? E se eu recebo, ela tem que fluir, tem que distribuir. Lá na minha região eu mantenho 2 escolas, pago estudo para várias crianças. Então é algo que me faz bem ver os outros bem, depois que essas pessoas se formam, o que é a gratidão, vendo pessoas bem encaminhadas na vida ou pessoas assistidas que estão bem de saúde, sabendo que eu tenho uma parcela, este é o pagamento. O senhor sempre fez isso, então, caridade na sua trajetória, sempre apoiou? Sim, faz bastante tempo. Como eu disse, meu princípio, se tu faz uma doação, ela não é para ser divulgada, fazer manchete. Faz porque o teu coração pede, porque se alguém não reconhecer, não te agradecer, isto não pode te fazer mal. Tu deu de coração para aquela pessoa. Dali para frente, Papai do Céu vai olhar e recompensar. Certo, eu lhe agradeço. Em nome de Gravataí também.